Como convencer qualquer pessoa em 60 segundos? Você já teve poucos segundos para convencer alguém? Poucos segundos para responder uma pergunta difícil? Poucos segundos porque você foi pego ou pega de surpresa e precisava dar a melhor resposta da sua vida. E talvez nesses poucos segundos você possa ter sentido uma pressão enorme e muito desafiadora. É uma pressão de falar bonito, de parecer interessante, de dar uma boa resposta, mas é aqui que está um grande erro cometido pelas pessoas. Porque a maioria das pessoas acha que para convencer alguém em 60 segundos, ela precisa falar mais rápido, ela precisa ter os melhores argumentos, ela precisa falar mais argumentos e ela ainda precisa impressionar as outras pessoas. Só que não é sobre isso. É sobre você saber o que falar para convencer aquela pessoa a continuar te escutando pelos próximos minutos. E no vídeo de hoje eu vou te explicar uma estrutura muito simples e estratégica para você conduzir qualquer pessoa. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Isabela Mori, eu sou jornalista, atriz, apresentadora de televisão e hoje principalmente mentora de oratória de palestrantes e especialistas. Já começa se inscrevendo aqui no canal, ó, se inscreve mesmo para você receber todos os nossos próximos vídeos, principalmente para você que está buscando desenvolver a sua comunicação, a sua oratória, quer ser mais persuasivo, quer conseguir convencer aí mais clientes. Aproveita que toda semana nós temos vídeos novos aqui no canal. E se quiser me acompanhar mais de perto, me segue lá no Instagram. A primeira coisa que você tem que entender de uma vez por todas, quando uma pessoa está te ouvindo pela primeira vez, ela não está te avaliando somente pelo que você fala. Ela está avaliando como você fala, a voz que você utiliza, o quanto de segurança você transmite nessa sua fala, se você de fato domina, entende do que você está falando, entende do problema dela, ou se você só está lá querendo vender alguma coisa para ela. E tudo isso, gente, acontece muito rápido. Acontece assim, às vezes muito antes de você terminar a sua primeira frase. É justamente esses primeiros segundos que podem abrir uma porta, uma grande oportunidade para você, ou podem se encerrar justamente e fechar essa porta de uma vez e fazer aquela conversa morrer por ali. É o que eu costumo dizer muitas vezes aqui no canal. A sua capacidade de convencimento, ela começa antes de qualquer argumento. E se essa pessoa ela não se sentir conectada nos primeiros segundos, essa conversa não vai progredir, não vai para lugar nenhum e você, sinceramente, perde a atenção dessa pessoa. O primeiro passo é a conexão. Mas presta atenção, conexão não é a mesma coisa que você forçar uma intimidade com alguém que você acabou de conhecer, chamar aquela pessoa pelo apelido, chamar aquela pessoa de amiga, de amigo, ou lançar um elogio meio vazio, meio falso, nada disso. Isso não é conexão. Conexão é sobre você fazer a pessoa perceber que você entende sobre o mundo dela, sobre a realidade dela. Por exemplo, em vez de você chegar falando assim, Eu sou especialista em comunicação. você pode dizer o seguinte: ô, fulana, você já percebeu que hoje em dia no nosso mercado existem muitas pessoas talentosas, muitos especialistas que dominam muito o que fazem e o que ensinam. Só que na hora deles pegarem o microfone e se apresentarem e falarem de fato o que eles fazem, eles não conseguem falar com segurança. Olha a diferença. Na primeira frase, você fala somente sobre você. Já na segunda, você fala sobre uma dor, sobre um desafio que, inclusive, aquela pessoa se reconhece. E quando você fala de uma dor que aquela pessoa tem, aquela pessoa vai parar para te escutar. Porque o nosso cérebro, ele funciona dessa forma. Ele vai pensar mais ou menos assim: isso que ela está falando tem a ver comigo, então eu vou prestar atenção. Ou seja, esses primeiros segundos, o seu objetivo não é somente se explicar. Fazer aquela pessoa se conectar com você e se interessar em te ouvir. E um outro gatilho que você pode usar justamente para gerar essa conexão inicial é fazer perguntas, mas fazer perguntas muito bem feitas. Por exemplo, fulana, você sente que as pessoas até se interessam pelo que você faz, até te perguntam como funciona, mas depois que você explica, fica por assim mesmo, elas não fazem mais nenhuma pergunta, não dão mais nenhum passo, perdem o interesse. Ou então, você percebe que até consegue explicar o que você faz, mas não consegue comunicar o valor do que você faz com clareza. Então, essas perguntas
Por que que elas criam a conexão? Porque elas não vão falar sobre você, elas vão justamente falar sobre o problema que aquela pessoa quer resolver. Porque as pessoas, elas vão pensar primeiro nelas sempre. Então, resumo desse primeiro pilar de uma construção persuasiva: quem só fala sobre si perde a chance de fazer a outra pessoa se enxergar naquela conversa. Vamos para a parte número 2. Então, depois de confiança, a gente vai falar sobre conquistar a confiança daquela outra pessoa. E olha só, novamente, muitas pessoas acreditam que gerar confiança, conquistar confiança é ficar se autopromovendo. Porque eu sou o melhor não sei o quê, porque eu sou o número um não sei o que lá, eu sou referência na área tal, eu ganhei o prêmio não sei o quê do ano não sei o quê. Vamos lá. Não é que essas informações não são importantes, mas você tem que ter cuidado para saber quando falar, em que dose também você vai dizer todas essas informações que de fato te ajudam a te diferenciar no seu mercado. Mas presta atenção. Eu acredito muito mais que a confiança, ela vai nascer de uma coerência e de uma constância. Então você transmite confiança quando você fala com calma, quando você é mais específico, mais específica nos seus argumentos, quando você mostra que entende do problema daquela pessoa. Quando você não exagera nas suas colocações, quando você não sai prometendo milagres para as pessoas, quando você sustenta o seu olhar, a sua voz, a sua postura. E eu nem preciso dizer que o desespero ele diminui o seu valor. Então, o desespero, falar correndo, tentar mostrar que você, enfim, precisa daquela venda, tudo isso faz com que aquela pessoa tenha menos confiança em você. Olha só essa frase. Olha, fulano, o que eu percebo é que muitas pessoas fazem o seu trabalho muito bem, têm uma boa mentoria, mas o problema, na verdade, está na construção da oferta. As pessoas não sabem como construir boas ofertas. Se você me fala uma frase dessa, olha a autoridade que você comunica, porque além de ser específico, você está diagnosticando uma situação. Então, isso mostra, assim, uma expertise, uma sabedoria, um olhar analítico da tua parte. E quem sabe diagnosticar muito bem alguém ou alguma situação, parece uma pessoa muito mais provável em saber resolver aquele problema. Resumindo esse segundo pilar, gerar a confiança não é sobre falar que você é bom, é sobre você comunicar que você realmente entende a realidade daquela pessoa, fazê-la com que ela realmente te respeite, enxergue que você sabe do que está falando. Agora vamos para o pilar 3, como eu disse, conexão, confiança. Agora a gente vai falar sobre valor, que esse também é um grande desafio e um dos maiores erros cometidos quando as pessoas vão fazer um pitch. A pessoa até explica, ela sabe dizer o que ela faz e o que ela vende, mas ela não consegue comunicar o porquê aquilo importa. Ela fala da ferramenta, ela fala do curso, ela fala da metodologia, ela fala dos scripts, do framework, tudo que ela pode falar de operacional e entregável, ela vai falar. Só que, na maioria das vezes, não é sobre o que você entrega, é sobre o que aquela pessoa vai ganhar com a sua entrega. É o quanto ela vai deixar de gastar, é o quanto ela vai economizar, o quanto e o que ela vai conquistar através do que você vai entregar para ela. Então, entenda que aqui você está salientando muito mais o que? A transformação que aquela pessoa vai ter. Ou seja, presta atenção na diferença e na transformação dessas duas frases. Eu tenho uma mentoria, uma consultoria de comunicação. E aí, quer comprar? Para. Oi, fulana, tudo bem? Bom, deixa eu te explicar. Hoje eu ajudo especialistas a transformarem uma fala confusa e insegura para uma comunicação muito mais persuasiva, muito mais estratégica e que realmente vai ampliar as suas oportunidades de venda. Vocês percebem a diferença? Mas é gritante. Na segunda, a gente consegue ver, perceber e até sentir a transformação. Mais um exemplo. Em vez de você virar para uma pessoa e falar: Eu trabalho com treinamento para times comerciais. Ponto. transformação nenhuma, valor nenhum. Por que que eu devo te contratar? Vamos lá. Transformando essa frase para uma frase muito mais persuasiva. Eu ajudo times a conduzirem conversas e reuniões comerciais de uma forma muito mais estratégica, sabendo contornar objeções com muito mais clareza e fechando muito mais negócios sem precisar pressionar o cliente. Entendem a diferença? A outra pessoa, a partir do momento que ela ouve essa frase, ela consegue perceber o ganho que ela tem.
que a gente chama também de retorno sobre o investimento. Aí sim, a gente está começando a comunicar a nossa percepção de valor. Então, siga essa estrutura quando você quiser comunicar o valor da sua entrega. E tá fazendo sentido para você esse vídeo? Porque eu sei que muitas pessoas adoram dar mentorias, adoram palestrar, só que o grande calcanhar de Aquiles é na hora de vender, é na hora de fazer um pitch de vendas. Até consegue iniciar uma conversa, consegue até despertar o interesse na pessoa em continuar ouvindo, mas a conversa sempre morre por ali. Aquela pessoa ela nunca dá o próximo passo, nem mesmo faz uma pergunta sobre como ela pode te contratar. Isso acontece porque provavelmente você até tem uma boa comunicação, você até é uma pessoa legal, interessante, mas na hora de fazer essa virada, em fazer aquela pessoa desejar o teu produto, o teu serviço, de querer de fato uma oportunidade com você, é aí que você está falhando. Às vezes o problema está na abertura, às vezes o problema está na tua voz, às vezes o problema está justamente em quanto você está conseguindo comunicar o valor da tua entrega, ou muitas vezes o problema pode estar em deixar claro o suficiente qual é o próximo passo que aquela pessoa pode tomar. E foi por isso que eu decidi criar um diagnóstico estratégico da sua comunicação. Eu estou liberando alguns horários na minha agenda e na agenda de algumas especialistas da minha equipe para a gente poder analisar de fato como está o teu pitch de vendas hoje. Essa reunião ela tem 60 minutos de duração e é uma reunião totalmente individualizada e gratuita. Só que esse diagnóstico ele foi criado para você que de fato é um especialista, que já tem experiência na sua área, que já tem resultados concretos, tangíveis, mas que está vivendo esse drama, essa dificuldade de não conseguir escalar, de não conseguir crescer, porque precisa ajustar aí a sua comunicação persuasiva. Se esse é o seu caso, eu faço o convite para você fazer a sua aplicação no link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Coloque as suas informações direitinho e aguarde para ser chamado por alguém da minha equipe, caso você seja selecionado. Avançando, a gente vai agora para o próximo pilar dessa estrutura persuasiva, que a gente chama de próximo passo, que seria a tal da chamada para ação. E essa é uma parte decisiva, porque você pode ter nadado para morrer na praia, ou seja, ficou conversando com a pessoa lá por um tempão, até tentou qualificar aquela pessoa, mas não deixou claro o próximo passo depois. E quantas vezes você já não passou por isso? Quantas vezes você já não teve uma conversa maravilhosa, só que a pessoa termina falando: Ó, que interessante, a gente se fala, te manda uma mensagem, depois a gente continua. e aí a conversa morre ali, a pessoa nunca mais te responde, nunca mais te manda nada. E por que que isso acontece? Porque foi o que eu disse no começo do vídeo. Convencer é sobre conduzir alguém. Se você não conduz, a pessoa sozinha que não vai. Ela vai ficar perdida, ela vai ficar pelo caminho. Então, é você quem precisa conduzir aquela pessoa para o próximo passo. Então, em vez de você virar do nada, do Neida, e virar para a pessoa e falar assim: Então compra de mim agora. Então bora assinar esse contrato aqui agora. Então bora fechar comigo. você deve conduzir ela para o próximo passo. Então, por exemplo, fulana, faz sentido a gente aprofundar ainda mais essa conversa e marcarmos uma reunião, uns 20 minutinhos, justamente para eu entender melhor os seus números? Ou, por tudo que você me trouxe aqui, tudo que você me contou, eu tenho certeza que eu consigo te ajudar. Mas para isso, eu sugiro que a gente marque uma reunião para falar com mais calma. Como que você tá na segunda-feira, às 2 ou às 4 horas, funciona para você? Então, até no horário de marcar, você já conduz a pessoa. Como está a sua agenda segunda? Tá muito solto? Como está a sua agenda na segunda-feira, às 2 ou às 4 horas da tarde? Então, já vai conduzindo a pessoa justamente para ela não se perder. E cuidado também para não dar tantas opções assim, porque as pessoas elas tendem também a não escolher nada quando elas têm mais de 2 opções. E é justamente esse próximo passo que vai transformar uma simples conversa em uma oportunidade concreta de venda. E antes de finalizar esse vídeo, eu vou trazer os erros que destroem justamente esse pitch que nós acabamos de aprender nesse vídeo. O primeiro deles, como a gente falou, é começar falando demais sobre você. Então, substitua justamente todas essas falas de autopromoção exageradas e tente mostrar, tente falar sobre a dor, sobre o desafio daquela pessoa, para que ela de fato queira te escutar. Segundo erro é usar palavras e frases muito genéricas. Por exemplo, Eu ajudo as pessoas a se desenvolverem. Eu transformo vidas.
Eu vou levar a sua empresa para um próximo nível. Essas frases elas podem até soar bonitas, apesar de serem muito clichês. Só que elas não comunicam nada, é esse o problema. Elas são muito vagas. E quando essas frases elas falam com todo mundo, na verdade, no final do dia, elas não estão falando com ninguém. Terceiro erro é não mostrar a transformação para a pessoa. Como eu falei, não adianta só explicar o que você faz se a pessoa não consegue enxergar por que aquilo é importante para ela. Então, também não cometa esse erro. Quarto erro é falar sem energia. Gente, o pitch é um momento em que você tem que ter muita energia. É um momento em que você tem que ter brilho nos olhos. Se você tem baixa energia, isso contamina a outra pessoa, também vai fazê-la duvidar e, com certeza, vai comunicar menos confiança da sua parte. E o quinto e último erro é se esquecer de conduzir aquela pessoa para um próximo passo, ou seja, não conduzir aquela pessoa para lugar nenhum. A conversa simplesmente acaba e acaba. Então, procure não utilizar, por exemplo, Qualquer coisa você me chama aí, ok? Qualquer coisa me liga. não. Tenha um compromisso, tenha realmente de forma muito bem clara e estabelecida como que a pessoa pode te procurar e quando. Bom, entende que para você convencer qualquer pessoa em 60 segundos, não é sobre você falar mais, é sobre você estruturar melhor o que você fala? A estrutura é conexão, confiança, valor e próximo passo. Se eu pudesse resumir este vídeo em uma única frase, seria: convencer não é sobre vencer uma outra pessoa, é sobre fazê-la compreender que continuar te escutando é uma das coisas mais inteligentes que ela pode fazer. Agora, eu quero saber qual é a parte do teu pitch que você sente que está mais fraca hoje. É a parte da conexão? É a parte da confiança? É a parte de comunicar o valor e a transformação? Ou é a parte de trazer o próximo passo aí para o seu cliente? Coloca aqui nos comentários desse vídeo que eu vou adorar saber de todos vocês. E novamente reforçando para você que chegou até o final deste vídeo, não deixe de aplicar para o meu diagnóstico estratégico da sua comunicação. Vai ser um prazer poder analisar o seu pitch de vendas, te ouvir vendendo para mim, para que eu possa te dar um feedback e realmente se você está seguindo essa estrutura persuasiva para te ajudar justamente a fechar muito mais contratos. Esse diagnóstico foi feito para você que é especialista no que você faz, que tem anos de experiência na sua área, então aproveita e até o próximo vídeo.